Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem vida e nem comunhão espiritual com Deus. Então nós precisamos compreender isso. O que ele está dizendo? Nós precisamos dele. Cristo, que é o centro. Não adianta sermos só religiosos. Não adianta sermos só fingidores, porque isso não nos leva para lugar nenhum. Porque ele, como videira verdadeira, ou eu estou ligada nele, ou eu vou morrer. A mesma coisa também é o que ele está dizendo para aquele que não tem o conhecimento de Cristo Jesus. Não é o ativismo, não é apenas você ficar fazendo coisas e coisas, fazendo grandes obras, fazendo isso, fazendo aquilo. O que ele espera de você é um caráter transformado, é uma obra na sua vida, de modo que lhe mostre uma pessoa diferente, envolvida com Deus, com a sua obra e com o Espírito Santo. Então é disso que nós precisamos. Qual é o resultado disso na nossa vida? Nós temos um resultado visível para as pessoas. E o que ele espera de nós não é quantidade, não. Ele não está falando para a gente ficar fazendo muitas coisas. Eu tenho cargos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Não, eu rezo muito, eu faço muita prece, eu faço muito jejum, eu faço muito boas obras. Não tem nada a ver com isso. O que ele está dizendo é que se não for através dele, não existe salvação. Não existe potencial. Não é aquilo tudo que você faz, é a qualidade do que você faz que vai fazer a diferença. Então, quando Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer, esse nada, eu tive dando uma olhada, ele, lá no original, ele está querendo dizer que nada é nada mesmo, é absoluto aí. Então o homem sem Jesus, ele não dá conta de fazer nada, não tem valor eterno nada que ele faz. É por isso que a Bíblia também diz que as nossas obras, elas são trapos de imundície. Elas não têm um valor, elas precisam estar em Deus. As minhas obras por mim mesmo não glorificam a Deus. Então, quando eu estou ligado na videira, unido a essa videira, o fruto que eu vou produzir vai glorificar o nome do Senhor. Vai honrar o nome do Senhor. E que se eu não estiver ligado a Ele, nada disso tem valor. Porque eu vou glorificar a quem? A mim mesmo? E a glória para mim não tem valor nenhum. Quem é poderoso e quem merece a honra, quem merece o louvor e merece a glória é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Às vezes, a gente tenta carregar tudo sozinho. Pode olhar por um monte de cadeira desse aqui. Se o irmão Francisco tentar carregar esse monte de cadeira aqui, vai dar complicado, né, irmão Francisco? Pode até carregar, mas fica bem sobrecarregado, fica pesado, fica difícil. Nós estamos vivendo numa geração que, infelizmente, o tempo todo a gente está buscando independência. Independência de autoridades, independência financeira, independência conjugal, independência em todas as áreas. O tempo todo se está buscando independência. Por quê? Porque, em outras palavras, a gente está dizendo, eu consigo, eu me basto, eu sou eu dou conta. E aí, a duras penas, a gente vai entender esse confronto que Jesus faz conosco, quando ele diz assim, sem mim nada podeis fazer, quando a gente se vê diante de uma situação que por mais que você faça, não tem o que ser feito. Por mais que você tenha dinheiro,
você não consegue resolver. Por mais que você tenha amigos influentes, não consegue resolver. Chega um momento que o seu estreito é tão estreito que é só você e Deus. E aí você tem que admitir: Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, me ajuda, porque eu preciso da tua graça e da tua vontade. Então é uma verdade confrontadora. Sem mim, nada podeis fazer. O homem sem Cristo não é nada. Ele nunca vai chegar no céu sem Cristo. Então é isso que ele diz. A nossa relação videira-ramos é: a videira é Cristo, ramos, nós, os frutos, caráter, boas obras, conversões, vida transformada, obras não de moralidade humana, mas de valor espiritual, que é a evangelização, por exemplo, é uma obra espiritual. Vida transformada é de valor espiritual. Então, nós, como ramos ligados a Cristo, nós vamos produzir sempre frutos que vão glorificar o nome do Senhor. E essa é a parte mais importante. Então, quando ele diz assim: sem mim nada podeis fazer, o que o grego está dizendo é: a sua incapacidade é total, é radical. Ou você se coloca diante de Deus, ou você não vai chegar em lugar nenhum. Vida espiritual sem Cristo não tem como ter santificação. Oração sem Cristo não tem como ter poder. Então, tudo nós dependemos dele. Uma missão sem Cristo, nós também não chegamos a resultado nenhum. Salvação sem Cristo, não tem como o homem se reconciliar com Deus. Ou seja, tudo que você vai fazer para o reino de Deus, você precisa dele. Para ter poder, precisa dele. Para ter unção, precisa dele. Para ter graça, precisa dele. Tudo que você for fazer, precisa dele. Muitos até produzem frutos humanos. Quais são os frutos humanos? Pode ser sucesso, pode ser fama, pode ser dinheiro. Às vezes a gente consegue produzir essas coisas pelo lado humano, mas apenas frutos em Cristo permanece para a eternidade. O seu dinheiro fica aqui, a sua fama fica aqui, os bens que você adquire ficam aqui, mas a sua alma salva em Cristo, ela salta para a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Então, como eu disse ainda no início, o ensino aí do 13 até o 17 são ensinos das últimas palavras de Jesus. Ele começa, são as últimas instruções que ele dá para os discípulos. E quando você vê, desde do 13, ele vem fazendo orientações. Ele lava os pés dos discípulos, ensinando ali que o homem precisa de humildade. E que essa humildade coloca ele em união com Cristo. Depois ele vem ensinando que para que o Consolador venha, ele precisa ir, mas ele vai mandar um Consolador para ficar com ele. Aqui também ele está reforçando: se vocês ficarem sozinhos, vocês não vão poder fazer nada. Eu vou mandar um Consolador que vai ficar com vocês. Então, o tempo todo, ele vem mostrando que o homem precisa dele para poder fazer alguma coisa. Que ele não estava ali à toa. Ele veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Então, queridos irmãos, como é que a gente permanece em Cristo? Tem alguém aqui que é amigo do Evangelho, que ainda não é da igreja aqui, por exemplo? Temos algum amigo visitante? Não, né? Todos são salvos em Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Aqueles que não são, têm a oportunidade, né? Tem a oportunidade de conhecer esse Cristo que
veio com esse objetivo de transformar, de resgatar, de modificar, de salvar. Então o homem precisa da salvação. Como é que eu permaneço em Cristo? Primeiro, eu permaneço em Cristo quando eu alimento a minha fé através da palavra. É a palavra de Deus que me ensina quem é Jesus. É a palavra de Deus que me ensina como andar com Ele. É a palavra de Deus que me ensina como ser obediente a Ele. É a palavra de Deus que me orienta que caminhos eu preciso trilhar. E a Bíblia diz lá em Provérbios 4,18 que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A luz da aurora, ela começa ali fraquinha. E o dia vai aumentando e daqui a pouco está uma claridade total. Então o caminho do justo é assim. Quando ele conhece a palavra, ele vai alicerçando a vida dele. Mesmo que haja trevas ainda na vida dele, a luz da palavra de Deus vai iluminando o caminho dele e ele vai se tornando cada vez melhor. O homem precisa se alimentar da palavra de Deus para poder se desenvolver, para poder ter uma fé abalizada. E se alimentar da palavra de Deus não é só quando vem para o culto aqui, não. Não é só quando escuta na televisão, não. Se alimentar da palavra de Deus, a palavra alimentar está dizendo o quê? Quem aqui se alimenta só uma vez na semana? Várias vezes. Olha, tá vendo? Quem sabe como é? Então ninguém aqui se alimenta uma vez na semana. A gente se alimenta todos os dias. E a maioria de nós se alimenta no mínimo 3 vezes por dia. Não é verdade? Por que a gente se alimenta no mínimo 3 vezes por dia? Para o corpo poder ficar fortinho, saudável, cheio de vitamina, né? Fortificado. Pois a vida espiritual é semelhante. Precisa do alimento da palavra para que você se torne forte, para que você se torne saudável, para que você se torne imune às heresias, às filosofias vãs que tanto têm tragado vidas por aí afora. Então a gente permanece em Cristo se alimentando da palavra e, como disse a amada irmã ali, na oração, no jejum. Isso é vida prática, é dependência prática. Quando você ora, se dobra diante de Deus, você está dizendo para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Você está reconhecendo que Ele disse que sem Ele você não pode fazer nada. Então a oração, ela te torna dependente de Deus. Por isso que é importante orar. Se alimenta da palavra, mas ora também ao Senhor, porque isso vai te tornar dependente. A palavra te deixa firme, te deixa balizado, te deixa forte, mas a oração te deixa dependente, confiante. Sempre que você tem uma necessidade, você sabe onde buscar a resposta. Toda vez que você precisa de uma solução, você sabe onde é a fonte que vai buscar. Por isso a gente precisa estar se alimentando, estar se fortalecendo na oração para continuar dependendo e permanecendo em Cristo. A outra forma de permanecer em Cristo é na obediência. A obediência, meus irmãos, é uma prova real de amor. A gente anda obedecendo quem a gente não ama? Você se alimenta da palavra, conhece a verdade. Você ora, se torna dependente. O resultado disso é obediência. Porque você passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Então não tem como ser desobediente a Ele.
Você pode até cometer algumas falhas, porque como seres humanos, nós falhamos muitas vezes, mas nós nos tornamos com um amor e tão ligados a Deus, que Ele se torna a principal razão da nossa existência. Nós não temos motivos para fazer como aquele jovem que sai de casa, pede os seus bens e diz assim: pai, não estou mais dando conta de ficar aqui não. As coisas por aqui não estão bacanas. Eu estou querendo me divertir. Eu estou querendo curtir a vida. O negócio aqui é parado, mesma coisa. Cidadezinha velha que não é muito boa. Eu quero curtir. Eu quero ir. E aí o pai, se é o que você quer, eu acredito que ele deve ter dado algum conselho para ele, né? Apesar de ser uma parábola, mas um pai que é um pai iria dar um conselho para ele. Mas o filho, quando está obstinado, ele não escuta. Ele não quer saber. Porque ele já está tão desobediente que ele não quer saber. Aí o que ele faz? Vai lá pro mundão. Ele vai lá curtir a vida do jeito que ele queria. Ele foi com os amigos. Ele gastou tudo que tinha. Quando ele se viu sem nada, opa, peraí. O que eu vou fazer agora? Depois de raciocinar, de sofrer bastante, aí o que ele diz? Vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele chega lá, ele diz: pai, eu sei que eu pequei contra ti. Não sou nem digno de ser teu filho. Mas eu quero que tu me trate como um dos teus empregados. Empregado obedece ou não obedece? Sim. Empregado obedece, porque senão é demitido, né, não? Então o empregado tem que obedecer ao seu senhor. O que ele estava dizendo? Eu estou pronto agora para obedecer, depois que eu aprendi a lição. Então, como servos de Deus, nós nem precisamos ir para lá. Porque se a gente se firmar na palavra, na oração, nós vamos ser obedientes ao Senhor, porque sabemos.